Jesus. Eu quero falar nessa manhã sobre o tema troque a comparação por inspiração e viva bem com Jesus. Você pode dizer isso comigo? Eu vou trocar. Não, para ficar melhor. Em 2026, eu vou trocar a comparação pela inspiração e vou viver bem com Jesus. Nós temos aprendido nos últimos dias o valor, a importância e o quanto que é precioso termos discernimento espiritual para receber criatividade, para nos posicionar, agir e realizar aquilo que Deus colocou em nossas vidas como propósito. Mas isso se desdobra em outras áreas, outros assuntos, outros temas da vida cristã. E um dos temas mais importantes que nós precisamos observar na vida cristã é a ausência de comparação. Quando a gente fala de comparação, nós falamos de uma emoção ou de uma atitude que é extremamente destrutiva. Por quê? A comparação, ela consome a nossa motivação e a nossa coragem para enfrentar os desafios do dia a dia. Quer ver uma pessoa desmotivada? Quer ver uma pessoa que não tem forças para encarar os desafios do dia a dia? É uma pessoa que se compara muito com outros. É uma pessoa que se vê muito baseado no que os outros fazem, o que os outros dizem, o que os outros conquistam. Essa pessoa não tem força para absolutamente nada. A vida dela vive em função da vida do outro. A comparação é uma atitude que reforça emoções destrutivas. E o que é comparação, pastor? Comparação é você avaliar a sua própria vida baseado no critério da vida dos outros. Eu vou repetir isso bem calmo. Comparar é você avaliar a sua vida com os critérios da vida do outro. O outro tem os seus critérios. O outro tem o seu parâmetro. O outro tem o seu conjunto de conquistas, de habilidades. E quando nós nos comparamos com o critério da vida do outro, nós agimos de forma desleal e sabotadora conosco mesmo. Nós agimos de forma destrutiva e prejudicial. A comparação causa danos terríveis na nossa vida. Quem se compara muito é uma pessoa muito insegura. Quem se compara muito é uma pessoa que inveja os outros com facilidade. Quem se compara muito tem baixa autoestima. Quem se compara muito tem muitos danos na sua vida. Por quê? Essa pessoa sempre está se avaliando com o critério da vida alheia. E isso é extremamente destrutivo. Isso é extremamente ruim. Pessoas que se comparam ou ficam orgulhosas demais porque se consideram melhor do que as outras, ou elas se deprimem porque elas acham que os outros são melhores do que ela. Olha o que a palavra de Deus diz em Romanos 12, verso 3. É o próximo slide. Romanos 12, verso 3. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos. E cada um julgue a si mesmo, conforme a fé que Deus perceba. Paulo diz que cada um recebeu uma porção de fé. E essa porção de fé não pode ser comparada. Talvez, meu irmão, minha irmã, você vai ter fé para viver milagres, como a Paula acabou de pregar aqui, que eu não tenho. Talvez eu terei um nível de fé para viver alguns milagres que você não tem. Onde está o erro aí? Não há erro. São porções de fé compartilhadas e cultivadas através de relacionamento com Cristo. Eu não posso usar um parâmetro para colocar todo mundo no mesmo nível.
São níveis de fé diferentes. O apóstolo Paulo fala sobre isso. E ele inicia esse texto dizendo: por causa da bondade de Deus para comigo, eu fui chamado para ser apóstolo. Ele poderia ter iniciado assim: ouçam, escutem bem, porque eu carrego uma autoridade, porque eu sou um apóstolo de Cristo. Poderia dizer isso sim ou não, irmãos? Sim, mas ele não disse. Olha o que ele disse: é a bondade de Deus, é a graça de Deus. Deus escolheu a mim. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com os meus méritos, não tem nada a ver com o que eu conquistei, tem a ver com a bondade de Deus. Posso ouvir um amém? E aí ele usa um apelo aqui: não se achem melhores do que vocês realmente são. Não se achem melhores do que realmente são. E ele segue: pense com humildade a respeito de vocês mesmos. Tenha uma avaliação equilibrada, correta, sensata de você mesmo. Não espere que os outros te avaliem, ou não se avalie em critério da vida dos outros, mas você mesmo faça uma autoavaliação equilibrada. Considere as suas falhas e defeitos, mas considere as suas qualidades e acertos. Seja humilde. O mesmo apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 6, verso 3 a 5, ele vai dizer o seguinte: porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a quem? A si mesmo. Você não está enganando o outro. Se você se acha ser alguma coisa que não é, você não está enganando o outro. Você está enganando a si mesmo. Versículo 4. Mas prove cada um a sua própria obra. Terá glória só em si mesmo e não no outro. Porque cada um levará a sua própria carga. Ou seja, considere a si mesmo. Avalie-se a si mesmo. Observe as suas próprias atitudes e não as atitudes dos outros. Não se compare com ninguém, porque a sua história é única. Ah, mas a minha família diz que eu devo fazer isso. Ok, conselho a gente ouve. Mas a nossa trajetória é única, é exclusiva. A palavra diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nisto somos todos iguais. Mas há propósitos exclusivos, únicos, singulares na vida de cada um de nós. Posso ouvir um amém? Então a gente não pode se avaliar pelo outro. A gente precisa fazer autoavaliações sem comparação. Jesus vai abordar esse assunto nos evangelhos. E eu quero mostrar aqui a vocês, na parábola do filho pródigo, a parábola dos 2 filhos, o quanto que o filho mais velho se comparava com o filho mais novo, e o quanto isso foi destrutivo para ele. O quanto isso foi terrível para esse filho mais velho. Lucas capítulo 15, verso 1, por favor, abra sua Bíblia comigo. Jesus, ele tem uma multidão ouvindo ele, e o verso 1 diz que essa multidão era composta por publicanos e pecadores, e também era composta por fariseus e escribas. Publicanos e pecadores ouviam a Jesus. Eles faziam o quê? Só que os fariseus e os escribas murmuravam. Fariseus e escribas faziam o quê? E eles diziam para Jesus: esse homem recebe pecadores. É o verso 1 de Lucas capítulo 15. E aí Jesus vai contar uma parábola onde os publicanos e pecadores são representados pelo filho mais novo, aquele que foi embora de casa e pediu parte da herança. E ele vai dizer que fariseus e escribas são comparados ao filho mais velho, aquele que ficou em casa, aquele que era cego,
que era bitolado na religião, aquele que era cheio de justiça própria e só tinha palavras de julgamento contra o seu irmão. O verso 2, ele diz assim: e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Eu explico algo aqui do contexto cultural. Naquela época, no Oriente Médio, um dono de terra que tinha 2 ou mais filhos, a maior parte da herança ficava com o mais velho. O mais velho tinha direito a 2/3 da herança. E 1/3 sobressalente era dividido com todos os demais filhos. Então, quando o filho mais velho diz para o pai assim: pai, eu quero a minha parte da herança, ele estava dizendo 2 coisas. Primeiro, ele sabia que a parte que ele ia receber era menor, era apenas 1/3. Segundo, ele anula a presença do pai, a importância do pai. Ele, em outras palavras, está dizendo que o pai para ele não tem valor algum. Porque a herança naqueles dias era recebida depois da morte do proprietário. Então esse filho, quando pede herança para o pai, é como se ele dissesse: pai, pouco me importa se o senhor está vivo ou se o senhor morre. Manda para cá minha parte da herança que eu quero viver a minha vida. É isso que esse filho, ele faz com essa atitude. E olha que interessante. A palavra usada nesse contexto, quando o filho pede os bens, a palavra bens aqui, no original grego, é bios. E bios é a mesma palavra traduzida para vida. Então veja, o filho está dizendo: pai, a sua vida para mim pouco importa. Me dá aqui minha parte da herança, porque eu quero tocar a minha vida. A sua vida pouco importa. A minha vida é o que importa. É o que esse filho está fazendo com essa atitude. Outra consideração importante: o pai, diante desse pedido, podia expulsar o filho de casa debaixo de uma surra e sem direito a nada. Poderia dizer assim: você é um filho desnaturado, amaldiçoado, eu vou te deserdar, toma uma surra aqui e vai embora sem direito a 1 centavo. Ele poderia, ele tinha direito. Mas esse pai não faz isso. Com muita paciência, o pai suporta essa grande desonra e a rejeição do seu amor para com o filho. Ele ouve o pedido do filho e não reage. Ele ouve o pedido do filho e não monta um argumento. Ele poderia ter dito para o filho assim: filho, espera o pai morrer. Mas não, ele não diz nada. Ele simplesmente pega a herança, entrega para o filho mais novo a parte que era direito dele e libera o filho para seguir a sua vida. Ele suporta o sofrimento e a agonia de manter uma afeição pelo filho, mas uma afeição que não é retribuída. Uma afeição, um amor que é rejeitado. O filho mais novo se arrepende, você conhece a história, volta para casa, e quem entra em cena? Quem entra em cena? O irmão mais velho. E se comparando o tempo todo com o irmão mais novo. E eu quero observar isso com você. O quanto que as comparações do irmão mais velho foi prejudicial para ele mesmo. Eu quero falar um pouco sobre os prejuízos da comparação. O quanto que a comparação é prejudicial. Você pode dizer isso comigo? A comparação é prejudicial. Primeiro ponto, ela é prejudicial por quê? Porque a comparação torna o nosso coração insensível para a presença do Pai. Quando a gente se compara ao outro, baseado no critério do outro, o nosso coração começa a ficar insensível. Em outras palavras, o nosso coração começa a se endurecer, a ficar duro. Olha o que diz o verso 28 de Lucas 15. Mas ele se indignou. Ele quem? Diga, o filho mais velho. Ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele, ou insistia com ele. Perceba, irmãos, ele fica indignado e fecha o coração para se relacionar com o pai.
Por quê? O pai fez algo que ele não gostou. O pai teve uma atitude que ele se achou ofendido, ele ficou ofendido. E ele disse mais ou menos assim: já que o senhor vai me ofender, então eu fecho o meu coração para me relacionar de forma mais íntima com o Senhor. Eu não vou deixar o meu coração aberto, eu vou fechar. Talvez ele pensou assim: se o meu irmão mais velho desonrou pedindo parte da herança, eu vou desonrar o meu pai de outra forma. De uma outra maneira. Como ele desonrou? Ele desonrou ficando do lado de fora, demonstrando publicamente que não apoiava o pai. Essa demonstração pública na cultura oriental é muito forte. Ela tem autoridade absurda. Ela fala muito essa atitude de desonra pública na cultura oriental. Nós ocidentais levamos isso aqui numa boa. Para nós é muito tranquilo. Mas se você se relaciona com alguém oriental, você vai perceber que esse tipo de atitude aqui é repugnante. É algo assim extremamente desprezível. Como assim? Uma figura de autoridade me chama, me convida para entrar, é o anfitrião da festa, preparou um banquete, está tudo montado e eu fico aqui fazendo birra. Entregando desprezo, desdém. Entregando uma atitude de indiferença. Isso é uma abominação na cultura oriental. O que esse pai faz? Num gesto de humildade. A palavra no verso 28 diz que este pai insistia. Esse pai tinha tudo para desprezar, esse filho mais velho também. Mas esse pai insistia. A gente precisa avaliar o nosso coração, irmão. Precisamos sondar o nosso coração para ver se o nosso coração não está se fechando para um relacionamento íntimo com o Pai, porque nós estamos comparando os outros conosco. A maneira como os outros se relacionam, a gente está levando como critério para as nossas vidas e estamos fechando o nosso coração para o que Jesus está falando. Mateus capítulo 13, verso 15. Jesus está explicando a parábola do semeador e preste atenção nisso. Ele vai falar sobre esse risco de fechar o coração para o relacionamento com o Pai. Olha o que Jesus diz no verso 15 de Mateus 13. Que o coração deste povo está o quê, gente? Eles ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreenda com o coração e se converta e eu os cure. Presta atenção nessa ordem aqui. A cura depende da conversão. E a conversão depende da compreensão do nosso coração. Jesus muitas vezes repreendeu os fariseus e escribas porque eles honravam o Senhor com os lábios, mas o seu coração estava onde? Longe. Esse texto está ensinando para nós que a cura depende de uma conversão genuína, e uma conversão genuína depende de um coração que compreende a verdade do Evangelho. Não tem como existir conversão se não há compreensão, revelação do Evangelho. E o que Jesus está dizendo aqui ele está expressando a preocupação dele. Ele está dizendo assim, olha, existe gente que me ouve, mas não me ouve. Me vê, mas não me enxerga. Tem gente que o coração está tão duro, tão fechado, que não consegue perceber a riqueza que o Evangelho carrega. A riqueza, como a gente acabou de cantar aqui, de ter Jesus como nome sobre todos os nomes, sobre as nossas vidas. Tem gente que não percebe isso.
Os olhos estão fechados, os ouvidos estão fechados, o coração está se endurecendo. E por quê? Porque está se comparando com outras pessoas. Meus irmãos, a comparação não é inofensiva. Eu repito, se comparar com outras pessoas não é inofensivo do quanto nós pensamos que é. Se comparar com outras pessoas é uma atitude perigosa, que gera em nós orgulho, inveja, cobiça e insatisfação com aquilo que a gente já tem. Você se torna um ser insatisfeito. Quando você se compara muito com os seus influenciadores preferidos, quando você se compara muito com os formadores de opinião que você mais admira, e talvez eles estão postando vídeos em iates, talvez eles estejam postando almoços e jantares em restaurantes mais caros do Brasil, talvez eles estejam postando viagens para os pontos turísticos mais procurados da face da terra. E você começa a se comparar. Isso é muito perigoso e não é inofensivo quanto imaginamos. Isso aos pouquinhos está minando o seu coração. Isso endurece a gente. Isso alimenta o nosso orgulho. A gente começa a ter um sentimento de inveja, de cobiça, de insatisfação com o que Deus já tem feito em nossas vidas. A gente viola o mandamento do contentamento e do amor ao próximo. Você pode dizer isso comigo? A comparação leva a uma violação. Violação do quê, pastor? Do mandamento de contentar-se com o que nós temos e do amor ao próximo. Isso é muito sério. E tem gente tratando como algo inofensivo. Ah, não. Tem um pouquinho de inveja. Até alguns, para tornar o negócio mais espiritual, dizem, eu tenho uma inveja santa. Inveja santa? Aonde a gente achou esses termos? Inveja santa? Onde está isso na Bíblia? Então, em primeiro lugar, a comparação torna o nosso coração insensível para a presença do Pai. Segundo lugar, a comparação transmite a falsa ideia de que somos merecedores, justos e melhores do que as outras pessoas. Olha o que diz o verso 29 de Lucas 15. Eu vou pedir para vocês lerem. Por favor, leia esse texto. 1, 2, 3. Versículo 30. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Eu não sei se na leitura você percebe isso, mas a percepção que transmite aqui para nós, irmãos, é de um filho completamente indignado. E mais, se sentindo injustiçado. Mais ou menos assim, eu trabalho tanto para o Senhor, nunca reclamo. Alguma vez o Senhor me deu alguma coisa para eu montar uma festa com os meus amigos? E aí ele diz, e para esse seu filho que estava desviado, gastou dinheiro, o Senhor monta uma festa desse porte aqui? Para esse? Detalhe, ele não chama nem de irmão, que era irmão dele. Ele chama esse teu filho. E nem trata o irmão mais novo como família, ele trata como filho do pai. Esse filho mais velho está demonstrando aqui, irmãos, uma reivindicação. Ele está reivindicando, eu tenho um direito. Eu jamais te desobedeci. Ele está reivindicando, antes de montar essa festa, eu tinha o direito de ser consultado. Eu tinha o direito. Eu sou o filho mais velho. Ele fala com tom de raiva e amargura.
Isso fica nítido no texto. Esse filho mais velho descarrega em cima do pai e não entra na festa. A pergunta é, por que ele não entra na festa? Porque ele mesmo responde, eu nunca desobedeci ao Senhor. Ele disse assim, eu tenho orgulho pela minha moral. É como se esse filho mais velho dissesse assim, pai, eu tenho orgulho da minha atitude. Eu não entro porque eu tenho moral para zelar. Eu tenho uma postura para zelar. Eu tenho um nome dessa família a zelar. Se o Senhor não respeita o nome dessa família, eu respeito. Por isso eu não entro nessa festa. Ele estava se sentindo. Ele estava nas alturas. Ele nem pisava no chão dos seres humanos. Ele se projetou como alguém de uma moral altíssima. Ele usa, irmãos, a expressão, eu nunca desobedeci o Senhor. Ele joga isso na cara do pai. Você tem noção? Ele está jogando na cara do pai. Eu nunca te desobedeci. E é isso que o Senhor faz comigo? Esse filho estava tão comprometido com seu orgulho moral, a ponto de não conseguir enxergar e ver o tamanho das falhas que ele carregava nele. Esse é o problema do orgulho. Esse é o problema da religiosidade. Esse é o problema de quem se considera, comparando-se com o outro, melhor do que os outros. A pessoa não tem tempo para enxergar suas falhas. A pessoa não tem tempo de se autoavaliar. A pessoa sempre está avaliando o outro. O outro. Vejam, os dois se rebelaram contra a autoridade do pai, sim ou não? Os dois, ou seja, nenhum dos dois amava o pai pelo que realmente ele era. Amava pelo que o pai poderia oferecer. Por quê? Os dois filhos carregavam interesses egoístas. Tanto o mais novo quanto o mais velho. Os dois filhos estavam tentando controlar o pai. Um usando a herança, outro usando a sua própria obediência. Jogando na cara do pai. Eu não desobedeço nenhum dos seus mandamentos. Ele estava tentando manipular o pai aos seus interesses. O mais novo usou a herança para manipular o pai. Os dois são manipuladores. Os dois são orgulhosos. Os dois não estão nem aí para o pai. Ambos estavam errados. Mas eu aprendo algo profundo aqui, irmãos. Embora os dois filhos estivessem completamente equivocados, nenhuma da atitude dos dois filhos mudou o amor que o pai tinha por eles. O amor do pai é inalterável. Não muda. Não importa as atitudes dos filhos. O amor de um pai não muda. Mateus capítulo 7, verso 3 a 5. Olha o que a palavra diz aqui. E por que reparas tu no argueiro? Essa palavra argueiro significa cisco. Por que você repara no cisco que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no onde? Ou como você dirá ao teu irmão, deixa-me tirar o cisco que está no teu olho, estando uma trave no teu? Verso 5, vocês podem ler? 1, 2, 3. Se a gente for aplicar esse ensino de Jesus ao irmão mais velho, Jesus ia dizer para ele assim, seu hipócrita, você está olhando o seu irmão mais novo que desperdiçou com as meretrizes, mas você está dentro de casa desperdiçando a presença do pai, desonrando a presença do pai, tentando manipular o pai, seu manipulador. Então esse filho mais velho tenta tirar o cisco que está no olho do irmão mais novo, mas não repara a trave que ele carrega. Me permite explicar algo sobre o perdão, irmãos. Sabe por que a gente não perdoa as pessoas? Sabe por quê?
Porque a gente acha que a ofensa que os outros nos causaram é maior do que as ofensas que nós causamos a eles. Sabe por que a gente tem dificuldade de liberar perdão para algumas pessoas? Porque a gente acha o outro, a ofensa do outro, muito pior. E a nossa a gente atenua, a gente diminui, a gente enfraquece, a gente diz, não, o meu pecado em relação àquele pecado ali não é tão grande assim. É por isso que a gente tem dificuldade de perdoar as pessoas. A gente sempre se projeta numa prateleira acima. No mercado você vai, tem prateleiras, né? Prateleira de um nível de produto, outra prateleira embaixo, outra mais embaixo. E quando se fala de liberar perdão, a gente quer se projetar na prateleira mais alta e dizer assim, ó, o meu pecado não é tão grave quanto o pecado de quem está na prateleira de baixo. É por isso que eu não perdoo. É por isso que eu não sei soltar as pessoas. Porque eu sempre me considero mais santo, melhor, menos pecador. É o que esse irmão mais velho acabou de fazer com o irmão mais novo. Se o irmão mais velho conhecesse melhor o seu coração, se abrisse diante do pai, ele ia dizer o seguinte para o pai: pai, tanto eu como meu irmão somos egoístas e motivo de tristeza para o Senhor. Eu não tenho o direito de me sentir melhor do que ele. Não tenho o direito de me sentir melhor do que ele. Se esse filho conhecesse melhor o seu coração, ele diria isso. Em terceiro lugar, a comparação nos impede de perceber e sermos gratos pelo que já temos. Diga isso, a comparação alimenta a ingratidão. Pessoas ingratas são pessoas que se comparam muito com o que o outro tem e param de observar o que elas já possuem. Pessoas ingratas são pessoas assim, por quê? Porque elas se perdem em algum momento da sua trajetória, deixando de olhar o que elas já conquistaram e prosseguiram, e começa a se comparar muito com o outro. Ah, o outro tem aquilo. O outro anda naquele carro. O outro mora em tal lugar. O outro conhece isso, isso, isso. O outro tem conexões com essas e aquelas pessoas. E aí você deixa de ser grato pelo que você tem. Olha que loucura, a comparação nos impede de perceber o que já temos e de sermos gratos por isso. Esse irmão mais velho, ele tinha 7 características da ingratidão. Ele tinha raiva oculta diante das circunstâncias da vida. Ele alimentava rancor pelo seu pai e pelo seu irmão. Ele olhava com ar de superioridade o seu irmão mais novo. Ele perdeu a alegria da jornada. Ele se sentia inseguro. Ele condenava facilmente o pecado dos outros e olhava com vistas grossas o seu próprio pecado. E, em último lugar, ele era ingrato. Ele não era grato pelo que já possuía. Olha o que diz o verso 31. Lucas 15, verso 31. O pai diz o seguinte para o filho mais velho: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são o que, gente? Irmão, aprende isso. Quem tem um pai tem tudo. Quem tem um pai tem tudo. Mas tem gente que tem tudo, mas não tem um pai. Ter tudo não significa ter o pai. Mas quem tem o pai, tem tudo. E esse pai está dizendo isso para o filho: filho, eu estou aqui. Ei, presta atenção aqui. Olha quem você tem. Olha quem eu sou na sua vida. Abre os olhos. Para de ser murmurador. Para de ficar olhando o seu irmão.
Para de ficar se comparando com ele. Olha aqui. Esse pai está desesperado, chamando a atenção do filho. E o filho está lá moscando. Meu irmão, não tem. Irmão, desculpa a sinceridade, tem filho de Deus que está moscando. Pronto, falei. Vamos parar de moscar. Para de se comparar. Para de ser pequeno, pequena. Olha o que o pai já tem feito na sua vida. Alimenta um senso de gratidão, satisfação, contentamento, alegria. O que o filho mais velho deveria ter feito? Ele deveria ter dito algo mais ou menos assim: pai, o meu irmão agiu como um louco e arruinou a vida dele. Mas tem uma coisa, pai. Eu vou procurar o meu irmão, eu vou trazer ele de volta para casa, e se meu irmão gastou a herança dele, eu não estou nem me importando, eu vou arcar com as despesas de trazer o meu irmão de volta para casa. Esse deveria ser o coração desse filho mais velho, por quê? Essa é a atitude de irmãos mais velhos. Irmão mais velho faz isso e ponto final. Irmão mais velho assume a bronca. Irmão mais velho diz assim, ó, pode trazer que a gente resolve. Eu suporto a ofensa, eu suporto liberar perdão, eu assumo o prejuízo. Essa é uma atitude de irmão mais velho. Não é essa atitude egoísta que esse homem está tendo. Essa atitude mesquinha que ele está tendo. É uma atitude completamente diferente. Isso é muito profundo, irmão. Porque a Bíblia diz que Jesus é o primogênito dentre os irmãos. Ele é o primeiro irmão, ele é o primeiro filho de Deus. E sabe o que Jesus fez como irmão mais velho nosso? Ele foi à cruz e pagou todo o preço da nossa dívida. O nosso irmão mais velho disse para o pai, pai, pode deixar, eu vou lá resgatar os meus irmãos mais novos. Eu vou e resgato eles e trago eles de volta para casa. É isso que Jesus fez. É isso que o evangelho é. Uma ação de resgate para a humanidade. Através de um filho mais velho que tem consciência, maturidade e diz, eu pago o preço para o meu irmão mais novo. Esse irmão mais velho aqui, nem de longe, representa o que é ser um irmão mais velho. Nem de longe. Eu quero caminhar para o final, mas eu quero entregar algo prático também para você aqui nessa manhã. O próximo slide traz uma pergunta. Como eu venço a comparação? Como nós vencemos a comparação, irmãos? A comparação se vence com uma substituição. Preste atenção nisso. Você tem que deixar de se comparar e assumir uma postura de buscar inspiração. Ao invés de se comparar com alguém, busque se inspirar naquela pessoa. O que aquela pessoa tem de bom? O que você pode trazer para a sua vida que aquela pessoa que você tanto compara, tanto inveja, tanto tem cobiça, tanto deseja mal, o que ela tem de bom que você pode se inspirar, ajustar e aplicar na sua vida? Então a comparação não se vence apenas eliminando ela. A comparação se vence substituindo por inspiração. Essa substituição transforma o nosso processo de vida. Isso gera uma força para a gente crescer, amadurecer e ser mais autênticos. Enquanto a comparação foca na falta, a inspiração foca no potencial que eu carrego e que ainda não foi ativado. A inspiração, ela permite a gente aprender com os outros sem perder de vista quem nós somos. Reconhecendo e valorizando a nossa identidade que Cristo Jesus já entregou para nós. Posso ouvir um amém? Então, como é que se substitui a comparação por inspiração? 3 pontos e eu encerro. Primeiro, reconheça. Não caia na armadilha de fazer de conta que você não se compara. Reconheça.
reconheça. Abra o coração. O filho mais novo se arrepende, está comendo bolota de porco, mas se arrepende, e a Bíblia usa a expressão, ele cai em si. E diz, quantos trabalhadores na casa do meu pai têm uma fartura muito maior do que essa que eu estou comendo? Eu voltarei para a casa do meu pai e vou dizer para o meu pai, pai, pequei contra os céus e contra o Senhor. Então, você se compara, primeiro, reconheça, se arrependa. Precisamos reconhecer que a gente se compara e o quanto isso é destrutivo para nós, não é para a pessoa. Você acha que invejar alguém está sendo ruim para a pessoa? Você está atrasando sua própria vida. Você está atrasando sua própria vida. Você está achando que a inveja prejudica a vida do outro? Isso aqui é coisa de espiritismo, tá? Isso aqui é mandinga. Nós não estamos na mandinga, nós estamos no evangelho. A Bíblia diz que o que o homem plantar, isso ele colherá. Então, se ele planta inveja, ele não vai prejudicar o outro, ele vai colher inveja. Então, muda a mentalidade. Quando a gente inveja, a gente se compara, a gente não está prejudicando o outro. A gente está prejudicando a nós mesmos. Então, primeiro ponto, reconheça. Segundo ponto, ajuste a sua pergunta. Ao invés de ficar perguntando assim, como essa pessoa conseguiu? Por que ele? Ou por que ela e não eu? Ao invés de ter perguntas como essa, substitua por perguntas do tipo, o que eu posso aprender com essa pessoa? Como eu posso adaptar a minha realidade ao que essa pessoa viveu? Ou como a vida dessa pessoa eu posso ajustar e aplicar de acordo com a minha realidade? A gente está substituindo a comparação por inspiração. A Bíblia, irmãos, está repleta de exemplos de gente que se inspirou na jornada do outro. Repleta. Posso te falar alguns. Moisés, que a Paula citou aqui, teve um discípulo que se inspirou muito em Moisés, foi Josué. Josué não tirava os olhos de Moisés. Mas em nenhum momento na Bíblia você vai ver Josué cobiçando ou invejando Moisés. Eliseu se inspirou em Elias. Tanto é que ele disse, meu Senhor, que eu tenha o dobro da porção da tua unção. Ele se inspirou em Elias, mas não invejou, não se comparou. Os discípulos se inspiraram em Cristo. A gente precisa aprender, irmãos, a substituir. Timóteo se inspirou em Paulo. Ele não invejou. Timóteo não ficava assim, eu quero ser um apóstolo como Paulo. Não. Ele se inspirou na jornada de Paulo. Ele disse, uau, eu quero aprender com Jesus como esse cara aprendeu. Como ele vive, como ele é prático. Em terceiro e último lugar, para a gente substituir a comparação por inspiração, nós temos que focar na gratidão. Diga isso comigo, foco na gratidão. Mais uma vez, foco na gratidão. Capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, é o último texto que nós vamos ler aqui nessa manhã. Ministério de louvor, se puder ministrar juntos, por favor. 1 Tessalonicenses 5:18. Eu gostaria que você lesse esse texto. 1, 2, 3. Diga isso comigo, levante a sua mão e diga isso comigo. A vontade de Deus em Cristo para a minha vida é que eu seja grato. Em todas as circunstâncias, em todas as situações. E esse é o estilo de vida que eu decido para mim em 2026. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus! Glória ao Senhor! Quer ser grato? Quer substituir a comparação por inspiração? Seja grato.
Seja grato por tudo. Seja grato pelo seu momento de vida. Pastor, mas meu momento de vida é horrível. Não importa, seja grato. A Bíblia diz para nós sermos gratos em todas as coisas, em todas as circunstâncias. Esse momento difícil de vida está te ensinando alguma coisa. Seja grato. Seja grato. Substitua a comparação por inspiração e encontre recursos para você viver e avançar na sua jornada com Jesus. Avance. Igreja de Jesus, avance. Igreja de Jesus, vá adiante. Mas não se comparando. Buscando inspiração. Lembre-se do irmão mais velho da parábola de Lucas 15. Ele se comparou com o seu irmão mais novo. Nós não somos chamados a isso. Nós somos chamados a ser gratos por tudo. Eu quero te convidar a se colocar de pé. E juntos vamos orar. Mas antes de orar, eu gostaria que você levantasse um altar de gratidão a Jesus. Solte aí palavras de gratidão. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado, Senhor. Graças te damos. Graças te damos. Graças te damos. Obrigado, Jesus. Levantamos um altar de gratidão aqui nessa manhã. Decidimos ser gratos por tudo que o Senhor tem feito em nós. Por tudo que o Senhor tem feito em nossa casa, em nossa comunidade de fé. Nós somos gratos, Senhor, pelo que o Senhor tem feito em Capão Redondo. Nesses bairros, nós somos gratos, Pai. Nós decidimos substituir palavras de maldição e de reclamação por palavras de gratidão. Levantamos um altar de gratidão. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado, Senhor. Tu és tão bom, tão bom. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Vamos adorar o Senhor. Daqui a pouco a gente prossegue na oração. Vamos adorá-lo.